Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre derivadas de polinómios. Na aula de hoje vamos falar sobre a derivada da função seno e da função cosseno. Vamos começar pela derivada da função seno. Começamos com algo bastante simples, que a derivada de seno de x é igual a cosseno de x. E generalizando, a derivada de seno de u é igual a derivada de u vezes cosseno de u. Vamos então ver passo a passo. Começamos por fazer a derivada do que está dentro, neste caso a derivada de u, e multiplicamos por o que tínhamos em seno, passamos para cosseno. Neste caso ficamos com cosseno de u. Vamos então passar a alguns exemplos para que isto fique mais simples. Deixo aqui a regra em cima para poder ficar mais fácil de acompanhar. Vamos começar pelo seno de 3x. Vamos então derivar. Já sabemos, começamos por fazer a derivada do que está lá dentro, a derivada de 3x, e vamos multiplicar por cosseno de 3x. Como é uma função que já sabemos calcular, fica então assim: 3 vezes cosseno de 3x. Vamos passar a outro exemplo parecido. O seno de raiz de x. Ou seja, vamos fazer o que fizemos há bocado. Vamos fazer primeiro a derivada do que temos lá dentro, derivada de raiz de x, e multiplicamos por cosseno de raiz de x. Ora, como é uma função de referência, também já sabemos calcular, e vamos então simplificar. Ficamos com 1 sobre 2 raiz de x, vezes cosseno de raiz de x, e simplificamos para ficar assim um bocadinho mais bonito. Agora vamos passar para um exemplo um bocadinho mais complicado. Vamos fazer a derivada de 3 seno de x ao quadrado. Ora, temos aqui o 3, que é uma constante, a multiplicar pela nossa função seno. E como tínhamos visto na derivada do produto, podemos passar a constante para fora. Ficamos então com 3 vezes seno de x ao quadrado, derivada. Vamos então fazer a derivada de seno de x ao quadrado. Como sabemos, vamos derivar primeiro o que temos lá dentro, e depois vamos multiplicar por cosseno de x ao quadrado. Ficamos então com o 3 na parte de fora, e depois a derivada de x ao quadrado vezes cosseno de x ao quadrado. Vamos então simplificar. Ficamos com 3 vezes 2x vezes cosseno de x ao quadrado, e depois multiplicamos tudo e ficamos então com o nosso resultado de 6x cosseno de x ao quadrado. Vamos agora passar para a derivada da função cosseno. Ora, a derivada da função cosseno é bastante parecida com a da função seno. A derivada de cosseno de x é igual a menos seno de x. A única diferença é aqui o menos. Vamos então generalizar. A derivada de cosseno de u é igual a menos derivada de u vezes seno de u. Vamos então ver passo a passo mais uma vez. Começamos por acrescentar o sinal negativo, depois fazemos a derivada do que está dentro, e depois passamos o cosseno para seno. Multiplicamos por seno de u. Vamos então passar para uns exemplos. Ora, começando por um exemplo simples como há bocado, cosseno de 4x, e vamos então derivar. Já sabemos, vamos acrescentar primeiro o sinal negativo, depois fazer a derivada do que temos dentro, e depois passar a seno de 4x. Vamos então ver. Ficamos assim com a função. Ora, vamos continuar a derivada. Já sabemos a derivada de 4x, que vai ser 4. Ficamos assim então com o nosso resultado. Menos 4 seno de 4x. Vamos passar então a mais um exemplo. Desta vez, um mais complicado, o cosseno de 1 sobre x. Começamos então por acrescentar o sinal negativo e depois vamos fazer a derivada do que temos dentro, que é uma função de referência que nós já sabemos. Passamos depois o que tínhamos em cosseno para seno. Continuando, mantemos o sinal negativo e depois temos aqui a derivada de 1 sobre x, que era uma função de referência. Continuando, temos aqui menos com menos, como sabemos menos com menos dá mais, e então já conseguimos chegar ao nosso resultado. Ficamos então com 1 sobre x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, e simplificando, ficamos então assim com a função. Espero que tenham percebido a derivada do seno e do cosseno, e desejo-vos então um bom estudo. Obrigado!